Futuros servidores do município de Santarém, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para o último bloco disponível no YouTube para todos. Como assim, professor? Se você ainda não assistiu, anteriormente tem 8 aulas com esta, não, 7, esta é a 8ª, né? Anteriormente temos 7 aulas, com essa é a 8ª. E aqui eu vou com vocês trabalhar o tema das licenças a partir do artigo 87, nessa aula, até o artigo 109. E aí vai finalizar a nossa participação para vocês no YouTube. Ah, professor, mas eu quero até o final da lei. Sem problema. Você já pode ir aqui na plataforma do meu site adquirir. E os nossos próximos encontros serão somente na plataforma. Tá? Aqui você vai adquirir, pode comprar no cartão de crédito, boleto bancário ou no Pix. Vai ser liberado de imediato no Pix ou no cartão de crédito. E também me chame no WhatsApp para eu colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp e me siga no Instagram para saber aí informações sobre maratonas e outros temas que teremos aí. Lembrando também que aqui você pode adquirir uma lista de questões de RJU, também PCCR e também esta lei completa. Vamos lá. Artigo 87, ele começa a falar do tema das licenças. Tá? A partir do artigo 87, trata-se do tema das licenças. E aí, ele elenca essas licenças. Vamos trabalhar todas, tá? Diz aí, ó, das licenças. Conceder-se-á ao servidor licença 1, para tratamento de saúde. 2, por motivo de acidente em serviço. O 3 foi vetado. 4, licença gestante. 5, licença paternidade. 6, licença por motivo de afastamento do cônjuge. Licença para a prestação de serviço militar, licença a título de prêmio por assiduidade e comportamento, licença para tratamento de interesse particular, licença para concorrer a cargo eletivo e licença para exercício de mandato classista. Vamos trabalhar cada uma dessas licenças, não se desespere. Mas eu quero deixar bem claro para vocês uma questão que é recorrente em concurso público. O examinador fala, marque a alternativa que não contém uma licença de acordo com o regime jurídico único do município de Santarém. Aí ele vai querer inventar uma aí, tá? Vamos trabalhar uma por uma? Vamos lá. Antes disso, o parágrafo 1º do artigo 87 diz, as licenças previstas no inciso 1 e 4, quais são, professor? Inciso 1 e 4, lembra? Para tratamento de saúde, motivo de acidente de serviço e, no caso, a gestante. Marque aí, serão precedidas de inspeção médica realizada pelo órgão competente do município. Algo um tanto quanto muito lógico. Se você vai tirar uma licença, para quê, professor? Para tratamento de saúde. Se você vai tirar uma licença por motivo de acidente de serviço, ou mesmo uma licença à gestante, claro que vai ter que passar por uma inspeção médica realizada pelo órgão competente do município. Tranquilo? Muito bem. O parágrafo 2º diz, que o servidor não poderá permanecer em licença, marque aí, superior a 24 meses, 2 anos, em outras palavras, salvo nos casos do inciso 6, 7, 9, 10 e 11. Isso é muito importante, marque, na minha humilde opinião, esse tema é forte para cair na sua prova. Eu só não entendi. Simples. A regra é, a licença não pode passar de 24 meses. Em outras palavras, a licença não pode passar de 2 anos. Essa é a regra. Essa é a regra. Excetuando o inciso 6. O que seria o inciso 6? Por motivo de afastamento do cônjuge. Vamos falar lá na frente. Mas se você pediu licença para acompanhar o seu cônjuge, pode passar de 24 meses essa licença. O que mais, professor? O que traz como exceção? O inciso 7. O que é o inciso 7? Para prestar serviço militar. Vamos aprender lá na frente, vamos aprender. Vamos supor que o servidor ele foi convocado para o serviço militar. Ei, pode passar de 24 meses, não há problema nenhum. Não há problema. Inciso 9, o que é o inciso 9? Para tratar de interesse particular. E também, como ele coloca aqui o inciso 10,
que é para concorrer a cargo eletivo, uma coisa um tanto quanto lógica, né? Se você passar para concorrer no cargo eletivo, ganhar para vereador, deputado estadual, senador, prefeito, governador, não tem cargo eletivo com menos de 4 anos de mandato. Então, lógico que pode passar de 24 meses. E também para exercer mandato classista. Tá certo? Então, não esqueça, a regra é a licença não pode ultrapassar o período de 24 meses, em outras palavras, não pode ultrapassar o período de 2 anos, excetuando o que nós falamos anteriormente. Muito bem, o parágrafo 3º do artigo 87 diz que é proibido, é vedado, o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 a 4 desse artigo. Então, olha só. Se você tirar uma licença, porventura, para tratar de interesse de saúde, é lógico que você não pode ter uma outra atividade remunerada. Se você não está podendo trabalhar no município de Santarém, você não está podendo trabalhar em lugar nenhum. A pessoa tira uma licença por motivo de acidente de serviço. Você teve acidente de serviço, então você tem que ficar ali, né, ali descansando. Então você não pode ter atividade remunerada. Tá? Essa é a regra também aqui. Parágrafo 4º. A licença é concedida entre 60 dias do término anterior da mesma licença será considerada como prorrogação. O que é isso? Olha para cá rapidinho. Vamos supor, vamos aqui, hipoteticamente, trazer um exemplo aqui, que você tirou uma licença, tá? Uma licença aqui de saúde, tratamento de saúde, por exemplo, vamos colocar aqui, supostamente, 30 dias. Tá? 30 dias. Ok, tirou essa licença 30 dias. Só que o que acontece? Você voltou. Você voltou, tá? Você voltou. E aí, quando você voltou, depois de 20 dias, você adoeceu e tirou outra licença para a saúde. Perceba, a mesma licença, tá? Licença para a saúde. Agora foi no período, sei lá, de mais de 20 dias. A pergunta que não quer calar. Professor, esses 20 dias será considerado prorrogação dos 30? Poderemos somar, então, já são 50 dias. Primeira, duas coisas importantes para nós analisarmos. Qual? Qual foi o período que ele voltou e o período que ele tirou a nova licença? Professor, foi um período de 20 dias. Então, olha, mais uma vez eu vou ler com você o que diz o parágrafo 4º do artigo, tá? Parágrafo 4º do artigo 87. A licença concedida dentro de 60 dias, que foi esse caso, dentro de 60 dias, a licença concedida dentro de 60 dias do término anterior, olha só, da mesma espécie. Eu estou falando aos senhores e senhoras, no meu exemplo, que é uma licença para tratamento de saúde, aqui e aqui também. Então, é da mesma espécie. Tá? E vocês perceberam aqui que esse lapso temporal aqui, é importante você entender, tá? Dentro de 60 dias. Dentro de 60 dias. Tá? Então, aqui nesse exemplo que eu estou citando para vocês, vai somar. Tá? Então, eu já vou dizer que esse servidor tem 50 dias no caso de licença para tratamento de saúde. Mas vamos aqui mudar um pouco esse exemplo. Suponhamos que aqui ele tirou 30 dias e voltou a ter uma outra licença depois de 80 dias. Pera lá. 80 dias? Então não é. Mesmo sendo a mesma licença, não vai ser considerado como prorrogação. Fechou? A licença concedida dentro de 60 dias da mesma será considerada prorrogação. No primeiro exemplo. Nesse segundo não será. Tá bom? O artigo 88 diz que o pessoal contratado para função temporária, marquei função temporária, terá direito à licença prevista no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 87. Qual é, professor? 1, 2, 3, né? Tratamento de saúde, motivo de acidente de serviço, a gestante, a paternidade, né? A paternidade. E o que mais, professor? Tão somente. O parágrafo 1º diz que na data do termo final do tempo previsto para admissão, termina a vinculação do pessoal temporário com a administração municipal, cessando as licenças concedidas. Tá?
Bem, o disposto do parágrafo anterior não se aplica à licença por motivo de acidente de serviço, que somente cessará com o estabelecimento da capacidade física ou com a aposentadoria do licenciado. Isso é interessante. Nós falamos quais são as licenças que o servidor que possui função, que ocupa a função temporária, ele vai ter direito, tá? Mas, e ainda falamos que quando acabar o período que ele trabalha, acabou, finaliza a licença, tá? Agora, se por um acaso ele está de licença pelo fato de motivo de acidente em serviço, aí não, só vai cessar quando ele restabelecer a sua capacidade física ou se ele for aposentado. Parágrafo 3º. Se do acidente resultar em invalidez permanente, a licença vai ser transformada em aposentadoria. Tá? Vamos falar da licença para tratamento de saúde? Artigo 89 diz: a licença para tratamento de saúde poderá ser concedida a pedido ou de ofício. O que é de ofício? De ofício significa sem provocação, sem requerimento, sem pedido. Tá? Então, quando você for servidor do município de Santarém, se você quiser, você não estiver bem, você pode pedir para submeter uma licença para tratamento de sua saúde. Tá? Ou também a administração ela pode, né, no caso aí, solicitar de ofício, sem provocação, sem requerimento. Agora, marque isso aí, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente do município, sem prejuízo da remuneração. Muito cuidado, muita cautela. O examinador vai querer falar que você vai ser afastado para licença para tratamento de saúde e não vai receber. Lógico que você vai receber. É lógico que você vai ter direito à remuneração. Parágrafo único. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor. Veja bem, uma coisa é sempre que necessário. Outra coisa é sempre. Então, se o examinador pegar e colocar sempre a inspeção será realizada na residência do servidor, errado. Sempre que necessário, a inspeção vai ser realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar em que se encontrar internado. Artigo 90 diz que a licença superior a 60 dias só poderá ser mediante inspeção realizada por junta médica oficial. Muita atenção, muita cautela. Perceba uma coisa, voltando no artigo 89. A regra é, licença para tratamento de saúde vai ser por uma inspeção médica, que é diferente de junta médica. Só qual é a diferença básica? A inspeção médica pode ser feita por um médico só. Só pode ser mais de um médico? Pode, mas não há a exigência de um médico especialista, diferentemente de uma junta médica. Na junta médica, terá que ter deverá ter pelo menos um médico especialista. Então, última vez, regra geral, vai tirar uma licença para tratamento de saúde, vai passar por inspeção médica. Todavia, entretanto, se for mais de 60 dias, vai ter que ser numa junta médica. Parágrafo 1º diz, em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular. Não é regra, hein? Não é regra. Em casos excepcionais, a prova de doença poderá ser feita por atestado médico particular se a juízo da administração for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor. Vamos supor que o servidor mora num reino tão distante, muito distante, e está impossível da junta médica ir até o servidor. Então, neste caso, é possível, né, que seja feito por atestado médico. Aí, essa solicitação, essa prova da doença. Parágrafo 2º, artigo 90. Nos casos referidos no parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeito, marque aí, depois de homologado, da homologação, da confirmação pelo Serviço Médico Oficial do município de Santarém. Tá? Verificando se a qualquer tempo ter ocorrido, é importante você marcar qualquer tempo. Tá? Vamos supor que o servidor, Deus o livre guarde, ele falsificou aquele atestado médico ou algum exame, simplesmente assim. Passaram-se 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não importa, a lei é bem clara no parágrafo 3º, artigo 90. Verificando-se a qualquer tempo ter ocorrido uma fé na expedição do atestado ou do laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis. Tá? Então, não inventa as coisas, não queira fazer nada de errado, porque com certeza a casa não vai cair, ela vai desabar. Tá? Faça a coisa certa que você não terá problema. Artigo 91.
Finalizado, fim do prazo da licença, o servidor vai ser submetido a nova inspeção médica. E aí essa inspeção vai concluir pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Tá? Então, quando o servidor finaliza a licença para tratamento de saúde, ele vai passar de novo numa inspeção médica. Numa das três decisões vai acontecer nessa inspeção. Ou ele vai voltar, ou será prorrogado essa licença, ou vai ser aposentado. O artigo 92 diz que o atestado e o laudo da junta médica não se referirá ao nome ou à natureza da doença. A regra essa é a regra, tá? Não vai se referir ao atestado nem ao nome nem à natureza da doença. Exceto, olha só, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional. Acidente em serviço e doença profissional, todos devem saber. Por quê? Para justamente outros servidores não serem vítimas desse acidente de serviço ou mesmo de doença profissional. Tá? Vamos falar agora entre o artigo 93 e 95 da licença para acidente em serviço. Artigo 93 diz: será licenciado com remuneração, marque aí, integral o servidor acidentado em serviço. Como assim, professor? Vamos supor que você vai, sei lá, dar uma palestra aí no interior de Santarém e Deus o livre e guarde, acontece um acidente com você. Exemplo hipotético, claro. Então, o que acontece? Significa que você vai ter direito a ter essa licença por acidente em serviço e com remuneração integral. Artigo 94. Para a conceituação do acidente e doença da profissional, serão adotados critérios de legislação social do trabalho. Parágrafo 1º diz que para esse acidente de serviço, o dano decorrente de agressão física e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. O que é isso? Vamos supor que você, Deus o livre e guarde, sofreu uma agressão física no exercício do cargo. Isso se equipara também a acidente de serviço. Não é tão somente isso, mas isso equipara, tá? Então, vamos supor que você está trabalhando lá e um usuário de serviço público se aborreceu com você e partiu para cima de você e lhe bateu. Equipara-se a acidente de serviço, tá? Acidente de serviço. Parágrafo 2º, isso é muito importante. Lembra que eu mandei você fazer uma tabela de prazos? Olha o prazo do parágrafo 2º. A prova do acidente será feita no prazo de, marque aí, 10 dias. A banca vai colocar 15, 5, 20. Não. A prova para justamente o do acidente será feita no prazo de 10 dias. Pode prorrogar? Prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Fechou? O artigo 95 diz que as normas dessa seção aplicam-se no que couber ao pessoal contratado para funções temporárias. Então, veja bem, essa licença por acidente de serviço se aplica, sim, à pessoa, no caso, contratada de forma temporária, assim como a licença para tratamento de saúde também. Tá? Vamos para o artigo 96. O artigo 96 trata do tema da licença por motivo de doença e pessoa da família. Diz assim: poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, marque aí, para você saber, de acordo com a lei, quem é caracterizado pessoa da família. Marque cônjuge, companheiro ou companheira, padrasto ou madrasta, ascendente, avô, bisavô, tataravô, descendente, neto, filho, bisneto, enteado e colateral consanguíneo ou afim, marque até o 2º grau civil, mediante comprovação médica. Vai ter que comprovar, falamos isso anteriormente, tá? Mas é possível você tirar essa licença por motivo de pessoa e doença da família. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Como assim? Vai ter que se provar que realmente é indispensável que você esteja ali para dar assistência para essa pessoa da sua família. E também, além disso, vai ter que se provar que esse auxílio, de repente, não pode se dar no horário fora do teu trabalho. Porque, de repente, dá para você trabalhar e tem uma outra pessoa que fique lá da sua família e você fique no outro horário. Então, tudo isso vai ser analisado. Tá? Bem, parágrafo 2º. A comprovação das condições previstas nesse artigo, como preliminar para a concessão da licença, far-se-á mediante marca inspeção de saúde. Tá? Vai ser feita por inspeção de saúde, procedida pelo órgão médico competente, que emitirá o competente laudo para consequente apresentação ao órgão de lotação. Fechou? E o parágrafo 3º diz que a licença em que trata esse artigo será concedida com vencimento ou remuneração. 4. Sem vencimento quando exceder a 120 dias. Tá?
Então, regra geral, ele coloca aqui, vetou incisos 1, 2 e 3, então, passou de 120 dias, vai ser sem vencimento. Vamos para o artigo 97, fala do tema da licença gestante, adotante e paternidade. Será concedida a licença funcionária gestante ou a mãe adotiva de criança marque de até 1 ano de idade por 120 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração. Marque isso, que isso cai muito em concurso público. A licença gestante, lapso temporal, 120 dias. Marque 120 dias para, no caso, a mãe, a gestante, né, ou a mãe adotiva, com criança até o quê? Até 1 ano de idade. E a pergunta que não quer calar, a licença gestante, a servidora vai ou não vai ter direito à sua remuneração? Lógico, por isso que falou no final, sem prejuízo de remuneração. Tá? Bem, a licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Então, mais uma vez, eu sou servidor do município de Santarém, estou gestante. Qual é o dia que eu posso já iniciar a minha licença para gestante? Primeiro dia do nono mês. Primeiro dia do 9º mês. Como regra, não vai ser antes disso, a não ser que seja por prescrição médica. Aí pode ser um tempo menor. No caso, 8 meses, 7 meses, dependendo. Parágrafo 2º, no caso de nascimento prematuro, a licença vai ter início a partir do parto. Então, de repente, estava programado para a data X, nasceu antes. A partir dali já inicia a contagem do lapso temporal da licença gestante, que é de quantos dias? Não estou ouvindo? Mais alto? Vamos lá? 120 dias. Vai receber remuneração, sim ou não? Sim. Parágrafo 2º, no caso de nascimento... Falando, terceiro, no caso de natimorto, o que é natimorto? Já fala, né? Aquele que nasceu morto. Decorrido 30 dias do evento, a funcionária terá direito a mais 30 dias de repouso remunerado. Tá? Então, no caso da, porventura, o feto nascer morto, né? Ali, então, vai ter direito a 30 dias e vai ter mais 30 dias para repouso remunerado. Parágrafo 5º. Para aumentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, marque aí quanto tempo, 6 meses, a funcionária terá direito durante a jornada de trabalho de 1 hora, que poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora. Tá? Então, veja bem, você que teve um bebê, né, gestante, você tem direito a amamentar o seu próprio filho até 6 meses. Até 6 meses. E aí você vai optar. Né? No caso aí pode ser 1 hora, se você assim quiser, pode parcelar em 2 períodos de meia hora. Artigo 98. A funcionária que adotar a criança de até 12 meses será concedida 60 dias de licença remunerada para ajustamento do adequamento ao novo lar. Tá? Parágrafo único, no caso de adoção de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo vai ser de 30 dias. Artigo 99. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal, serão concedidas 5 dias de licença para a paternidade para o cônjuge ou companheiro. Então, a licença paternidade, 5 dias, tá? Essa é a regra do artigo 99. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Poderá ser concedido licença ao servidor para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, servidor público, civil ou militar, para outro ponto do território nacional, para o exterior, para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Vou explicar. Você é servidor do município de Santarém, tá? E o seu cônjuge, companheiro ou companheira, ele é um servidor federal ou estadual, e ele foi transferido. Vai para um outro estado, sei lá, até para o exterior. Eu só posso acompanhar, de acordo com a lei, você pode tirar essa licença para acompanhar o cônjuge. Tá? Pode tirar essa licença. Agora é importante ficar atento que quando você for tirar esta licença, tá? Você, como diz o parágrafo 1º, será por prazo indeterminado e sem remuneração. Ah, professor, o meu cônjuge, ele ganhou para um cargo público. Foi? Então, você pode ter direito a acompanhar o seu cônjuge. Tá? Não há problema. Aí, como ele fala aqui, prazo determinado e sem remuneração. Parágrafo 2º. Da hipótese de deslocamento que trata esse artigo, o servidor poderá se deslocar à disposição de outro órgão sem ônus para o município. O que é isso? Vamos supor que ele vai para outro município. Bem, se o outro município precisar, ele pode ser deslocado para esse outro município. Lógico, vai haver uma conversa com o município de Santarém, o outro município, mas sempre sem ônus para Santarém. Se o outro município aceitar, não há problema, vai que está precisando, tá? Não há problema.
Vamos para o artigo 101, da licença para prestar serviço militar. Ao servidor convocado por serviço militar, será concedida licença, na forma e condição prevista na legislação específica. Só lembrando, essa licença pode passar de 24 meses, licença para prestação de serviço militar? Pode. A licença por motivo de afastamento do cônjuge pode passar de 24 meses? Pode também. Então, ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condição prevista na legislação específica. Aqui é importantíssimo esse parágrafo único. Por quê? Porque ele fala que, concluído o serviço militar, o servidor terá direito a até 30 dias. A banca vai querer colocar 15, 60, 90, não. O servidor vai ter direito a até 30 dias sem remuneração para reassumir esse do cargo. Cuidado, hein? A banca vai querer falar, ele vai ter direito com remuneração. Não, é sem remuneração ao exercício do cargo, tá? Vamos falar agora da licença prêmio. Artigo 103 diz, 102 foi vetado, né? Não se considerar licença prêmio ao servidor que no período aquisitivo. Veja bem, aqui ele começa falando quais são as situações que o servidor não vai ter direito à licença prêmio. 1, se ele sofrer penalidade, seja disciplinar ou criminal. 2, afastar-se do cargo em virtude de, a linha A, licença para tratamento de pessoa da família que ultrapasse a 30 dias consecutivos ou não, durante o quinquênio. B, licença para tratar de interesses particulares. C, licença por motivo de afastamento do cônjuge, companheiro ou companheira. Tá? E também se faltar o serviço injustificadamente mais de, marque aí, 6 dias durante o período aquisitivo. Não vai ter direito à licença prêmio. 104, para efeito de aposentadoria e de adicional por tempo de serviço, será contratado em dobro, marque em dobro, o tempo de licença prêmio que o servidor não tiver gozado. 105, a requerimento do servidor, veja bem, não é de ofício, o servidor vai ter que requerer. A licença poderá ser gozada em período não inferior a 30 dias. Não inferior a 30 dias, observada a conveniência do serviço. E deferida a licença, a administração terá o prazo de 60 dias para liberar o servidor. Tá? Foi deferida a licença, o prazo que a administração tem para liberar o servidor é de 60 dias. Vamos falar da licença para tratar de interesse particular. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável. Cuidado, hein? A banca vai querer colocar efetivo. Não esqueça, efetivo são os senhores e as senhoras aprovados no concurso público de provas e títulos. Estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Tá? Então, vai ser concedida a licença para interesse particular para o servidor estável, né, no caso aí, pelo prazo de até 2 anos sem remuneração. O parágrafo único diz que a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, e o 107 diz que só poderá ser concedida nova licença depois de decorrido 2 anos da licença anterior. Bem, agora vamos trabalhar a última licença, não, a penúltima, né? Já até o 109, da licença para concorrer a cargo eletivo. O servidor terá direito à licença sem remuneração, preste atenção, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de candidatura perante a justiça eleitoral. Muita atenção, aí é sem remuneração, tá? Parágrafo 1º, o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo, marque de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização dele será afastado. A partir do imediato registro da sua candidatura perante a justiça eleitoral até o 15º dia seguinte do pleito. A banca vai querer falar qualquer servidor, ocupante de qualquer cargo. Não, não é assim. Mais uma vez, é aquele que ocupa cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização. Vai ser afastado. De quando mesmo, professor? Do registro da candidatura até o 15º dia seguinte ao pleito. A partir da candidatura até o 15º dia da eleição, o servidor fará jus à licença, como se em efetivo exercício estivesse com a remuneração. Então, ele vai receber normalmente. Vamos para a última licença. Eu me despeço dos senhores que não vão comprar na plataforma, agradeço aos senhores e às senhoras, dou a oportunidade de 50% aí de cair as questões na prova e você vai acertar. As outras 50% aguardo você na plataforma, tá? Dá licença para exercício de mandato classista. Você, por exemplo, que é médico, você que é enfermeiro, você que é farmacêutico bioquímico, e você vai ganhar aí, por exemplo, ao sindicato ou para o Conselho Regional de Farmácia, de Medicina,
Essa é a ideia do mandato classista, tá? 109 é assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho do mandato classista legalmente constituído. A licença, marque aí, tem a duração igual do mandato. Pode passar de 24 meses? Verificamos que pode sim. Podendo ser prorrogado no caso de reeleição por mais uma vez. Parágrafo 2º, ao servidor a licença que trata esse artigo é assegurado todos os direitos do cargo como se estivesse exercendo. E o parágrafo 3º diz que é assegurada a remuneração ao mandato eletivo com a limitação da licença até no máximo 2 diretores por entidade. Futuros servidores do município de Santarém, muito obrigado. Aguardo vocês adquirirem nossos materiais, lista de questões e também essa lei por completo. Um abraço e até os nossos próximos encontros.